O checklist perfeito para você aumentar a massa muscular rápido. E se você cumprir todos os pontos desse checklist, é inevitável. Você vai aumentar a massa muscular. E quando a gente fala de massa muscular, é importante você entender que o seu corpo, ele não quer que esse processo aconteça. Ele quer economizar energia. Manter massa muscular é uma demanda energética alta. E tudo isso te traz exatamente a seguinte mensagem: a gente vai contra a natureza do nosso corpo. E é exatamente por isso que muitas pessoas tentam e acabam não conseguindo. Porque acaba não fazendo todas as coisas que são necessárias para esse processo acontecer. E o checklist que eu vou te passar aqui agora, ele exatamente cumpre todas as questões para conseguir driblar o que o seu corpo quer e você ter a massa muscular que você tanto deseja. O primeiro tópico do nosso checklist é fazer exercício de força. Quando você expõe seu corpo a um treino, a um exercício de força, ele entende exatamente que do jeito que eu não tô conseguindo dar conta da situação. Eu preciso deixar esse músculo mais forte para assim conseguir. Existe o que a gente chama de homeostasia, que é o equilíbrio do nosso corpo. Quando você não está treinando, essa homeostasia ela acontece com um músculo menor. Quando você começa a treinar e coloca estímulos de força no seu corpo, e aqui não é só da musculação, mas todos os treinos que exigem força faz com que essa homeostasia seja abalada. Seu corpo não quer isso e ele vai se fortalecer para que assim ele consiga manter essa homeostasia mesmo com o treino. A gente começa a agredir a natureza dele e ele vai se ajustar a uma nova realidade. Quando eu falo dessa questão toda de treino, tem um fator aqui que é muito importante, porque se você for para academia, pegar dois pezinhos pequenos e ficar lá fazendo um negócio com uma intensidade muito baixa, o seu corpo vai entender exatamente o seguinte: eu tenho essa capacidade e a demanda que eu tô tendo, ela é muito baixa. Não vou fazer nada com isso. Por isso que a gente bate tanto na tecla do quanto intenso o treino precisa ser. O tempo inteiro ser um desafio para o seu organismo, porque aí sim ele vai se sentir impelido a ficar mais forte, a se desenvolver. E a escolha dos exercícios também é algo fundamental, porque existem exercícios que exigem muito do seu músculo, já existem outros que exigem pouco. A gente já fez vídeo aqui no canal exatamente falando quais são esses exercícios. Vamos pro segundo. Bora! E o nosso segundo é sobre descanso. O treino, ele estimula o músculo, ele serve como uma agressão, um estresse. Depois, esse músculo vai entrar em processo de recuperação. E o descanso, ele é exatamente necessário para isso acontecer. É como se a gente olhasse para um asfalto e passaram vários carros, caminhões e criaram ali vários buracos. A gente precisa interditar aquela via para que o conserto seja feito, concorda? O nosso corpo é bem semelhante. Durante muito tempo, a gente defendeu a ideia de 48 a 72 horas de descanso. A ciência atual já derrubou essas ideias. E hoje a gente sabe o seguinte: quanto maior o estímulo, maior o tempo de recuperação. Quanto menor o estímulo, menor o tempo de recuperação. Se você faz apenas um exercício para o músculo, com 3 séries, 4 séries, em 24 horas você já pode treinar esse músculo novamente. A gente tem aqui exatamente o exemplo do full body. Você faz um exercício para cada parte do corpo e aí você repete esse treino todos os dias, porque o estímulo foi baixo, a recuperação também é baixa. Agora, se você coloca 2, 3, 4 exercícios para cada grupo muscular, o estímulo foi para onde? Então você necessita de um descanso também um pouco maior. E agora a gente começa a ver os descansos sendo interessantes aí 2 dias, 3 dias. Durante muito tempo, os atletas de fisiculturismo, eles utilizavam um sistema de treino que a gente chama de blitz, que é basicamente treinar um músculo somente por dia. Dia de peito era só peito. E ali tinha 6, 7, 8 exercícios de peito. O estímulo foi para onde? Lá para cima. E o descanso para uma semana. Como é que eu sei que eu tô dando o descanso correto? Extremamente delicado, extremamente difícil quantificar isso. Um primeiro caminho é você ter o seu treino periodizado. Entra muita matemática e é bem complexo. Agora, uma outra forma mais fácil e até mais intuitiva é na tentativa e erro. Você separou o seu treino num famoso ABC, que inclusive a gente já fez vídeo aqui no canal ensinando você a montar um ABC o mais perfeito possível. Se você faz um ABC, concorda comigo que você treina o músculo em um dia e descansa 2 dias? Vamos imaginar que esse treino é um treino de peitoral. Quando você for fazer o seu próximo
próximo treino de peitoral, o que você vai observar é o seguinte: a sua força, ela diminuiu, você fez o exercício com uma carga menor do que do primeiro dia, ou você colocou a mesma carga, mas não conseguiu render o mesmo número de repetições. Esse é o indicativo que esse músculo ainda está se recuperando, logo não está pronto para uma nova sessão de treino. Muitas pessoas olham para aquela dor muscular, então isso já é passado. A gente sabe hoje que a dor é só um processo inflamatório que independe se o músculo está recuperado ou não. Você pode muito bem chegar na sua próxima sessão de treino, estar com o músculo dolorido, mas estar super bem de força e performar bem nesse treino. Teve um estudo que foi feito medindo exatamente o tempo de recuperação e os caras colocaram a galera para treinar com muita dor. Ainda estava muito dolorida a musculatura, fizeram o treino assim mesmo, performaram nesse treino e olha que interessante, tiveram uma baita hipertrofia, aumentaram esse músculo. E eles conseguiram provar então que a dor não tem nada a ver. Pensa exatamente na força muscular. Então você já treinou, você já está aplicando o descanso ideal. A gente vai para o terceiro tópico. Esse cara aqui, de acordo com o que a ciência fala hoje, se ele não existir, você vai estagnar. Você vai chegar no momento que atinge o que a gente chama de efeito platô. Aquela fase que você treina e na verdade você não sai do lugar, você só mantém os ganhos que você obteve. A gente está falando da progressão. Pensa assim comigo, quando você não estava treinando, seu músculo estava de um certo jeito. Você foi lá e colocou um pouco de carga nele. E o que ele fez foi se adaptar para essa carga. Você não treina, você tem uma demanda baixa. O seu músculo fica atendendo essa demanda. O nosso corpo ele vai sempre atender a demanda. Você começou a treinar, a demanda subiu. Opa, abalou a homeostasia, ele vai subir a sua capacidade para atender essa demanda. Aí você aumenta a carga, ele sobe. Aumenta o número de séries, ele sobe. A gente está falando da progressão. Progressão é fundamental, porque senão o seu corpo já vai estar exatamente no ponto que ele equilibrou as coisas de novo. Existem duas formas de aplicar essa progressão. A primeira é a mais fácil, você vai aumentando as cargas do treino. A segunda forma é você aplicar uma progressão em nível de volume de séries. Uma pessoa que é iniciante, ela precisa de um volume de séries muito mais baixa do que uma pessoa mais avançada. Mas conforme você vai avançando, é interessante que você vai acrescentando número de séries. Existem vários estudos que relacionam quantos % de progressão que se coloca em cima de um volume de treino. Vou te dar um exemplo para ficar mais fácil. Treino de peitoral. Você foi lá, fez 3 exercícios, 3 séries em cada um, você teve 9 séries no total. E aí você repete esse treino na semana. Você está fazendo um ABC 2 vezes. Então a gente soma 9 séries do primeiro treino com 9 séries do segundo treino, 18 séries. E você faz isso por 3, 4, 5 meses. E você estagnou. Seu corpo já entendeu, do jeito que eu consigo dar conta dessa demanda. Tenha isso na sua cabeça. Demanda e capacidade. Nivelou. Agora a gente aplica exatamente a progressão. E a recomendação que eu te dou aqui, 20%. Você vai pegar essas 9 séries com essas outras 9, somou, deu 18. Na semana, beleza, né? na semana. Você vai acrescentar 20%. Então vamos arredondar para 20, para a conta ficar fácil. 10% daria 2 séries. 20%, 4 séries. Ao invés de você fazer somente 9 no primeiro dia, você vai fazer 9 mais 2, 11 séries. Na quinta-feira, 9 mais as outras 2, 11 séries. Você colocou aqui uma progressão de 20% em cima do seu volume total. E a ideia é que você faça isso com todos os músculos do seu corpo. Sim, é um pouco complexo. Por isso que quando a gente entra na ideia de periodização, as coisas ficam mais complicadas. E lógico que dali a um tempo você vai ter que fazer todo esse processo de novo. E também tem como ajustar a progressão em cima de técnicas avançadas. Porque senão você vai pensar, mas então se a ideia é progredir por carga, vai chegar uma hora que eu vou estar fazendo agachamento com 5 toneladas. Se a ideia é fazer progressão por número de séries, vai chegar uma hora que eu não vou sair mais da academia, eu vou ficar lá o dia inteiro. Existem outras estratégias também. E aí a gente entra em técnicas avançadas, outras variáveis do treinamento. A conversa aqui também é bem longa. Eu vou te convidar para receber tudo isso de forma calculada, montada por mim. Aqui embaixo eu tenho um link, você vai conhecer não só o Muscle 60D, que é o nosso principal programa, mas toda a nossa plataforma e também ter acesso aos nossos profissionais, nutricionistas, personagens, fisioterapeutas. Imagina todo esse time no seu WhatsApp te dando todo o respaldo que você precisar. O link está aí embaixo para você se tornar aluno nosso também. Vamos para o nosso próximo tópico, que é mais destinado às pessoas que estão começando na academia. Os primeiros 3 meses de treino, o seu corpo está só adaptando o que a gente chama de coordenação neuromotora. O seu cérebro está aprendendo a se conectar com os seus músculos e gerar força. Esse primeiro momento, você vai perceber o aumento de força de forma muito exponencial, muito rápida. É bizarro assim, a cada dia que você vai para academia, você aumenta o peso, porque você está conseguindo inervar de forma melhor seu músculo. É como se no
primeiro dia que você foi lá, você conseguiu ativar somente 5% do seu músculo. No segundo dia, o seu cérebro já aprendeu a ativar 10%. E no terceiro, 15%. Então, a cada dia, o seu músculo ativa mais. E aí você vai explorando cada vez mais a capacidade dele. Entretanto, o aumento de massa muscular também acontece de forma bem acelerada para quem está começando. Mas não é o principal foco. Puta que pariu! Nesse primeiro momento, eu vou falar para você, é momento de aprender. Aprender a treinar, aprender a controlar seu corpo, aprender a contrair os músculos certos. Dê preferência a exercícios livres. Agachamento livre é um baita exercício. Utilizar dumbbells, utilizar barras para fazer remadas, já te adiantar. Muito provavelmente o professor da academia vai querer te colocar na máquina e vai falar para você que a máquina é mais segura, para você que está começando. Mas você está exatamente no momento de aprender a utilizar seu corpo, aprender a estabilizar as suas articulações. E é muito triste dizer que na grande maioria das vezes as pessoas não fazem isso e a gente encontra aí muitas vezes galera mais avançada já que não consegue fazer o exercício livre com eficiência. Não vai desenvolver tão bem, quando começar a fazer, vai se machucar. Por mais que esse tópico é para iniciante, eu pergunto para você, será que você já não treina há 2, 3 anos, mas ainda é um iniciante, segundo esse tópico? Vale a pena refletir. O quinto tópico do nosso checklist para ganhar massa muscular, e eu vejo muitas e muitas pessoas negligenciando isso, principalmente nesse momento que a gente está hoje. Sono. É muito mega plus importante que você tenha o seu sono não só ajustado no sentido de quantidade de horas de sono, como também qualidade desse sono. O fato de você dormir melhor vai fazer com que todo o seu sistema funcione de forma mais eficiente, que você tenha hormônios circulando no seu corpo em níveis interessantes para que você aumente a sua massa muscular. A gente já fez vídeo aqui no canal que eu ensino como fazer a higiene do sono, algo que é fundamental para você ter uma melhor qualidade de sono. Existe uma outra coisa que eu uso diariamente que também potencializa demais o sono, que é um manipulado da Oficial Pharma chamado Sossegard. Eu vou colocar um link aqui embaixo para você conhecer. Você também tem cupom de desconto lá. E só para você ter uma ideia de como que isso vai melhorar, no modo geral, a sua vida, hein? A gente tá falando até agora que você tem que entregar um treino e o seu músculo sinta que a demanda foi mais alta. Quando a gente fala de demanda mais alta, a gente tá falando de carga também, do quanto que esse exercício ele precisa ser vigoroso, ele precisa ser intenso. Zito, me responda você. Imagina que você vai treinar hoje, coisa que você não tem feito há uns meses. Mas vou voltar, já tô prestes a abrir a academia lá do prédio, hein? É uma mentirosa, essa porra aí é mentirosa. Ó, imagina que você vai treinar hoje, mas você teve uma noite péssima, você dormiu muito mal, você ficou acordado até de madrugada assistindo seriados na Netflix. Fazendo um amorzinho. Pode ser também, é que isso é uma coisa boa, né? Mas vamos imaginar que você dormiu mal essa noite. Você vai pra academia, você treina mal, você consegue trabalhar com cargas boas lá? Não, o treino é péssimo. Muito provavelmente você vai utilizar cargas menores daquelas que você utilizou no treino anterior. De forma simples, impactou o seu treino. Se a demanda que você deveria entregar era aqui em cima e pelo fato de você ter dormido mal, você entregou uma demanda aqui, ó. O seu corpo vai olhar para essa demanda, vai olhar para esse treino e vai falar assim, mano, eu não preciso fazer nada, porque eu já estou adaptado para ela. Poderia até diminuí-la lá, porque se essa demanda ficar muito baixa, ele poderia regredir, eu poderia começar a perder. Entenda sempre que o seu corpo, ele não quer que você cresça músculo. O quanto que o músculo, ele é gasto energético. E uma prerrogativa básica da nossa existência é economizar energia. A partir do momento que você começa a dormir muito mal, começa a evoluir muito mal no treino, você vai perder força e você também vai perder volume muscular. Eu tô te falando sobre o quanto de energia que você vai ter para treinar, mas vai acontecer também um desequilíbrio exatamente no controle do seu apetite. Existem dois hormônios que controlam o nosso apetite, a grelina e a leptina. Quando se dorme mal, ficam desequilibrados. Os estudos mostram que as pessoas que dormem mal têm apetite maior no dia seguinte para comidas altamente palatáveis. Você vai nutrir mal o seu corpo. Impossível. Sexto tópico do nosso checklist para você ganhar massa muscular e rápido. Basicamente, o nosso corpo funciona assim, ó. Você gasta uma quantidade de calorias durante um dia e consome uma quantidade de calorias nesse dia. Se você gasta 2.000 calorias no seu dia, a quantidade que você consome vai determinar se o seu peso vai subir, vai se manter ou vai baixar. Se você gastou 2.000 calorias, é bem comum, tá? E você consome 1.800 calorias, ficaram faltando 200 calorias. E o nosso corpo, ele não deixa
deixa essa conta ficar sobrando ou ficar faltando. Ele sempre nivela, ele sempre zera essa conta no final do dia. Faltaram 200 calorias, ele vai tirar essas 200 calorias de algum lugar. A gente chama isso de dieta com déficit calórico. Você vai perder peso. Agora, se você tá gastando 2.000 calorias e tá consumindo 2.000 calorias, seu corpo entende que tá tudo bem. Seu peso se mantém, seu corpo se mantém do jeito que ele tá. A gente chama essa dieta de dieta normocalórica. Agora, a nossa proposta é uma dieta com superávit calórico. Isso significa que você vai gastar 2.000 calorias no seu dia, mas você vai consumir mais do que isso. 2.200, 2.300, enfim. Quando sobra calorias no nosso corpo, ele constrói tecido. Esse tecido que ele constrói pode ser gordura, e a gente chama carinhosamente de banha, ou pode ser massa muscular. E algumas coisas vão determinar se vai para um lado ou se vai para o outro. Lembra que o primeiro tópico aqui do nosso checklist foi exatamente você treinar força? Porque senão vai sobrar energia, seu corpo vai falar assim, mano, beleza, sobrou, virou poupança, virou gordura. Se ele tá treinando e sobra energia, ele fala, que bom que sobrou energia, porque eu tô precisando construir um músculo aqui, porque a demanda está alta. E aí, ele constrói músculo. A ideia dentro desse checklist é o seguinte, se você tá fazendo um treino para ganhar músculo e não tá se alimentando para isso, as coisas vão ficar bem difíceis para você. Sétimo tópico do nosso checklist é a quantidade de proteína. O nosso músculo é chamado, dentro da área acadêmica dos estudos, de proteína contrátil. A carne que você come, seja qual for, é o músculo do animal daquela carne. É super comum a galera comer muito o peito de frango. É o peito do frango. Quando você come uma carne vermelha, você está comendo exatamente o músculo do boi. A proteína que você come se transforma na proteína que você tem no corpo. Mas claro, para isso acontecer, você precisa ter treinado, porque esse treino estimula o músculo, ter descansado, porque é nesse processo de descanso que as coisas acontecem. Ter dormido bem, porque você vai estimular hormônios, estar em superávit calórico, porque senão seu corpo vai olhar para essa proteína e falar, mano, tô precisando de energia aqui, velho. Vai virar músculo nada, vai virar energia para eu manter vivo. E aí sim, a quantidade de proteína ideal para que tudo isso se reverbere em aumento, ganho de massa muscular. Algumas pessoas não param para pensar nisso, mas o tempo inteiro o nosso corpo ele está produzindo proteína, velho. Existe uma necessidade de proteína para você se manter vivo, para você ter saúde, para as coisas acontecerem. Uma pessoa que não treina, ela precisa em média de 0,8 gramas de proteína por quilo de peso. Então imagina que uma pessoa de 100 quilos que não treina, ela tem que consumir por dia a média aí de 80 gramas de proteína. Já uma pessoa que treina musculação ou algum esporte que exige dessa massa muscular, ela precisa em média 2 gramas de proteína por quilo de peso. A mesma pessoa de 100 quilos que antes precisava de 80 gramas, agora ela precisa de 200 gramas. Esse músculo, ele tá o tempo inteiro sendo desgastado no treino, precisando se recuperar e recebendo estímulo para ele ficar maior. Precisa de proteína para construir proteína contrátil. E exatamente nesse vídeo aqui, ó, você vai conhecer os alimentos que têm a maior quantidade de proteína. Isso vai ajudar muito no seu treino. E nesse outro vídeo aqui, ó, eu vou te falar tudo que você precisa saber sobre sono, como ajustar isso, quantas horas dormir. Então escolhe um desses dois vídeos e vai lá.